E aí, eu e meus irmãos acabam sempre tivemos isso de ajudar e mostrar o que nós já conseguimos, aonde chegamos, porque eu acho que nós também fomos ajudados, né? Eu acabei, me formei em 2013, esse ano vou fazer 10 anos de formado, em 2015 comecei a comprar estágio, em 2016, 2017 eu vi que meus alunos formados não estavam arrumando emprego. E eu perguntava o que estava acontecendo e tudo mais, e eu via que era um problema mesmo de dificuldade de relacionamento, de comportamento, de rede de contato, de desconhecer a área que estava tentando entrar. E aí eu comecei a ajudar, então desde 2017 eu ajudo a ter um grupo do WhatsApp que foi aumentando, e aí agora faz mais ou menos um ano e meio que eu comecei, que virou um negócio mesmo, que virou uma empresa no sentido de fazer consultoria e mentoria. E aí eu comecei a fazer um monte de consultoria, eu já fiz mais de 100 consultorias individuais. Só o que estava acontecendo? Eu faço a consultoria, e aí quem está nos meus grupos ou já viu algum áudio meu, a pessoa, ela entra, ela fica animada, ela vê as possibilidades, eu falo de várias coisas, e ela, nossa, ela fala, eu vou agora, vai dar tudo certo, eu vou voar. Só que passa uma semana, passa 2 semanas, e a pessoa não voa. E aí eu sempre pergunto o que está acontecendo, sempre vou acompanhando, só que em paralelo a isso tem pessoas que de fato conseguem o que quer. E aí o que eu vi? Tem algumas pessoas que ela tem a necessidade de ter o acompanhamento de perto, de fato entender o que está acontecendo, de fato alguém cobrar e falar, fulano, o que está acontecendo? E aí, está fluindo, não está fluindo? E nesse caso eu pensei em criar mentoria. A ideia da mentoria não é nem, vai atender mais pessoas, vai ganhar mais, porque eu estou fazendo o inverso. Eu estou recusando consultoria individual, que eu ia ganhar mais e mais rápido, para fazer a mentoria, porque eu estou atrás, nesse momento, de resultado, não de quantidade de dinheiro, porque a ideia não é dinheiro. E aí, a mentoria, ela vai durar 8 meses, começou esse mês, e esse primeiro e segundo mês vai ser encontros semanais, sempre no final de semana. A partir do terceiro mês, nós vamos ter encontro presencial, e aí, provavelmente, ou vai ser onde eu moro no condomínio, ou eu vou alugar algum lugar bacana, mas nós vamos fazer encontros presenciais, e a ideia do encontro sempre é compartilhar. Fiz tal coisa, cheguei em tal lugar, consegui, sempre conseguir entender e aprender com o próximo, porque eu vejo muito isso. As pessoas vivem numa bolha e elas acabam não ajudando o próximo e não aprendendo com o próximo. Graças à Flávia que está aqui escutando, eu fiz um grupo de WhatsApp só com nutricionistas e estudantes de nutrição. E aí, uma semana com esse grupo, teve tanto tópico, tanto tema bom, que eu vou preparar uma aula só para eles com os temas. E assim, cada hora que alguém comenta uma coisa, cada hora que alguém escreve uma coisa, eu vou elaborando novos temas para falar com eles. E aí a ideia é que nós conseguimos, de fato, fazer com que essas nutricionistas já formadas esteja ali falando da sua experiência, para quem vai se formar já comece a entender e aprender, porque dentro da minha consultoria individual, uma das tarefas é encontre um mentor. Você tem que ter alguém assim, eu quero ir para a área X. Você tem que ir atrás e buscar esse mentor dessa área X, porque é uma pessoa que vai te ajudar, uma pessoa que já está lá. E aí eu vi que as pessoas têm dificuldade. Então, um dos meus superpoderes, eu tenho alguns, eu brinco que é desconexão. Eu conheço muita gente. E aí eu sempre conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém. Então eu vou mapeando e vou fazendo essa parte de apresentar uma pessoa para outra, de levar uma pessoa, levar um conteúdo. Então essa consultoria essa mentoria e esse cronograma, a ideia é ter resultado, apresentar os resultados e mostrar que, assim, tem vários caminhos, várias possibilidades, mas tem um padrão. E de todo mundo que eu entrevisto, eu tenho um canal do clube que eu tenho várias entrevistas, na maioria das entrevistas, no final, eu falo sobre isso. Tem um padrão. As pessoas que são promovidas, as pessoas que conseguem evoluir na carreira, as pessoas que aprendem mais, sempre tem um padrão. E aí, esse meu primeiro grupo de mentoria, eu quero validar esse padrão. E nós temos vários temas. Hoje, o primeiro tema é o autoconhecimento. E aí, eu já falei para algumas pessoas, quem entrou depois, já pega aí papel ou no celular mesmo, que nós vamos escrever daqui a pouco, mas nós vamos falar sobre isso do autoconhecimento. Por quê? Eu venho ajudando pessoas aí já faz alguns anos.
E está me chamando muita atenção uma coisa que não acontece só com recém-formado, acontece também com pessoas que já estão formadas há muito tempo, porque isso é uma coisa que eu venho fazendo. Eu não só ajudo recém-formado, eu estou ajudando pessoas assim. Esses dias eu ajudei uma pessoa que estava há 15 anos na área, só que ela queria migrar de área e ela pediu ajuda. E aí nós vamos falar sobre autoconhecimento, que está impactando muitas pessoas que eu vejo de forma negativa, e nós vamos falar bastante sobre isso. E nos próximos encontros, vamos falar de saúde mental, física, espiritual, e aqui não tá, mas nós vamos também falar sobre financeira, que isso também é um problema. E aí, rede de contato, que é um tema que eu falo bastante, ambiente, eu mandei até lá a mentoria em si, tem um grupo, quem está na mentoria mesmo, tem um grupo no Telegram, e eu mando sempre alguns conteúdos, e eu mandei um vídeo que eu achei bem bacana, de duas plantas, uma estava num vaso, outra estava contada na terra, assim, no terreno, tipo no quintal, e aí a diferença de uma para outra, e aí essa importância é uma boa analogia do ambiente. Talvez você está em um lugar que, ao invés de fazer você florescer, frutificar, que você cresça, você está num lugar que está te oprimindo e está te pressionando ali a não crescer. Então nós vamos falar muito sobre isso. Comunicação, nós fizemos um encontro com uma pessoa que nós falamos sobre a escuta como forma de cuidado, né? Então, quanto é importante escutar? Será que você está escutando? Você está vendo o que está acontecendo em volta? E aí, quando falo de comunicação, também vou falar da história de estar presente, né? Eu recebo muita informação e vejo muito nos grupos, que nós mandamos, a Mari acabou de entrar aqui, ela também vê muito isso, nós mandamos nos grupos, gente, tem vaga em tal lugar, se inscreve aqui, tem lá um e-mail, aí alguém escreve embaixo, como se escreve? A vaga é para onde? As pessoas perguntam tudo que está escrito, então ela não teve atenção ali de ler. Então, comunicação. Nós vamos falar sobre mercado de trabalho, aí mercado de trabalho para a área da saúde como um todo, liderança, e tem muita gente que fala, mas eu não quero ser líder, eu quero ser um funcionário ali comum, eu estou me formando agora. Só que é importante aprender sobre liderança, porque se eu não sou líder, eu sou liderado. Mas eu preciso entender, será que esse meu gestor, ele é um gestor que vai fazer e me ajudar a evoluir? Eu vou crescer profissionalmente estando embaixo do guarda-chuva dele? E aí eu vou postar um vídeo em breve, que eu não consegui ainda, mas eu vou postar. Eu tenho uma amiga que ela se formou, na época eu já ajudava as pessoas, então eu chamei ela de canto, é uma amiga de infância até. Nós trabalhamos juntos, formamos juntos, e eu falei, fulano, toma cuidado com esse seu comportamento. Sua gestora, eu conheço ela é desse jeito e desse jeito, você com ela tem que agir desse jeito, porque senão você vai ter dificuldade para ser promovida. Ela não me ouviu, e ela demorou 3 anos para ser promovida, ela só foi promovida quando essa gestora mudou de área e veio uma nova gestora. Então, nós precisamos entender isso, a liderança conta muito. Quando eu era mais novo, eu escutava uma coisa e eu concordava que, não, chefe não conta, não, isso não tem nada a ver, eu vou fazer minha carreira e chefe não tem nada a ver com isso. Errado, conta sim. Então, nós precisamos entender isso e nós vamos falar muito. E aí entra na sopa de letrinhas, né? Os 3 P's, os 3 D's, os 3 H's. 3 P's, todos os lugares, gente, independente do que você vai fazer da sua formação, nós vamos lidar com pessoas, processos e projetos. E aí, será que você sabe lidar com pessoas? Será que você aprendeu de fato a se comunicar, a ter relação interpessoal? Quando você está na atividade, será que você é aquela pessoa que faz o certo, que acabou de implementar aqui um sistema de prontuário novo? Você está fazendo certo ou você está fazendo mais fácil, mais rápido, mas de fato você não está fazendo o ideal? E projetos a mesma coisa, em todos os lugares, quando tem uma coisa nova, quando mudou o sistema, é um projeto. Então nós vamos falar sobre isso. Os 3 Ds, né, decisões, definir destinos, e aí quem me acompanha já há um tempo sabe que eu falo bastante, que isso daqui é um Ctrl+C, Ctrl+V do meu irmão mais velho que fala muito sobre isso. E os Hs, isso é novo, que eu estava numa consultoria, nós começamos a falar isso, eu coloquei, né, humildade, humanidade e honra. Aí você fala, como assim humildade? Eu estou mudando de emprego. Eu estou justamente entre essa próxima, daqui 1 ou 2 semanas, mudando de empresa. E aí, eu estou saindo de portas abertas. Mais um lugar que eu estou saindo de portas abertas. Então, eu sou sempre humilde para saber entrar e para saber sair. Humanidade, eu estou recebendo vários feedbacks. Muitas pessoas estão falando assim, nossa, você foi a pessoa que eu mais gostei de lidar aqui na empresa. Você é uma pessoa humana, você sabe escutar, você sabe lidar com o próximo. E tem muitas pessoas que estão perdendo isso. As pessoas não sabem lidar. Só que antes de sair dessa empresa, eu fui até a pessoa que me ajudou a entrar e comuniquei sobre a nova vaga.
Até falei, ó, tudo bem, eu não vou te queimar aqui dentro, vai, tá tudo certo. E isso é honrar, nós precisamos honrar quem nos ajudou, nós precisamos, sabe, valorizar o famoso gratidão. Será que você está sendo grato? E no meio disso tudo nós vamos ter rodas de conversa com convidados. E aí nós temos aqui um time de peso, e detalhe, gente, aqui eu foquei muito na área da saúde, na gestão e administração, só que com certeza eu vou convidar outros, inclusive algumas nutricionistas que eu já falei com elas, e aqui tem de tudo, né? Se você fala assim, eu estou na área da saúde, eu não tenho muita habilidade de computador, isso é besteira, eu não preciso. Tem a Daisy que vai te mostrar o inverso. A Daisy é uma enfermeira que é recém-formada e recém-contratada como enfermeira de um setor que vai trabalhar com dados. E a Daisy é uma especialista em Excel. Ela já deu aula em alguns lugares, nós vamos contar com ela aqui. Então, assim, se você não tem manejo com o Excel, eu sempre falo nas consultorias individuais, Fundação Bradesco, tem lá curso de graça. Então, assim, não saber e não manusear Excel não é desculpa, porque tem aí de graça, só que se você não sabe, isso vai te impactar em vários lugares, inclusive a área que eu trabalho hoje, que é saúde suplementar, eu trabalho com gestão de saúde, gestão de convênios, meu trabalho é em cima de Excel, eu trabalho com dados, com apresentação, então é uma coisa importante, tem que saber. E aí aqui tem educação continuada, obstetrícia, tem gestão, nós vamos falar sobre empreendedorismo, então se você é da área da saúde, você fala assim, não dá para empreender. Dá sim, nós vamos falar sobre isso, e tem alguns funcionários aqui que trabalham em hospitais de 5, 6, 7 estrelas, e nós vamos falar a diferença do SUS e como trabalhar na rede privada. Tem diferença, não tem? E aí nós temos aqui as meninas e os meninos, e uma coisa que eu fico bem feliz é que, assim, a grande maioria são ex-alunos que tiveram, assim, uma carreira muito boa, que estão fazendo muita coisa, inclusive nós vamos ter residentes. Então, eu quero fazer residência, mas não sei como, tenho medo. O Wesley está aqui, o Wesley é um deles, conheço outras pessoas que fizeram residência, mas nós vamos falar sobre isso, sobre uma área que todo mundo almeja e fala, a estratégia da família é o melhor mundo. Nós temos o Gabriel e o Danilo. O Gabriel agora está na parte da gestão da estratégia da família, e o Danilo trabalha agora como enfermeiro. Nós vamos falar sobre essas áreas. Tiago, aí, que é um ex-aluno, todos aqui eu ainda tenho contato, mas acho que o Tiago é a pessoa que estou mais próximo, é um amigo de fato. E aí nós vamos falar com o Tiago sobre a enfermagem, sobre o UTI, várias coisas, mas também o Tiago está fazendo uma outra faculdade. E aí também nós vamos falar sobre isso, que uma faculdade não é para a vida inteira, dá para fazer outras coisas, você pode. E o Daniel trabalha aí na Bayer, né? Ele é o responsável da América Latina sobre saúde ocupacional da Bayer, é uma pessoa também que tem um cargo bem importante, uma carreira fantástica, e nós vamos ter essas conversas. E aí nós vamos falar sobre esse projeto Crescer e Frutificar, que a ideia é, gente, todo mundo é um campo fértil, todo mundo. E você vai colocando sementes, que nem lá atrás, uma das sementes que eu coloquei é a semente de saber falar. Eu li bastante, fui em palestra, eu fui exposto a alguns lugares que me fez a ser obrigado a falar. Então, se você ainda estuda e tem aquele trabalho em grupo, eu era o louco da apresentação. Eu até falava, pode até entrar em um grupo eu que formo, mas a apresentação é minha. E eu fiz isso durante 1 ano e 6 meses na especialização também. Aí a gente fala, mas para quê? Você vai ter mais trabalho. Não, eu estava me preparando. Então, todo mundo... E por que eu estou falando isso? Eu sou tímido. A gente fala assim, eu sou tímido. Não, eu sou tímido. Então, eu sei o que é timidez, mas eu aprendi com o tempo a falar. E aí, esse projeto, nós vamos falar bastante coisa sobre ele. Aqui tem, para quem ainda não sabe, mas a ideia... Então, só para vocês entenderem, a ideia é ter parcelas ou valor único, mas... E detalhe, se você quer participar do grupo e fala, Bad, não tem dinheiro, você entra. Dinheiro não é problema, é solução. De novo, eu não estou pensando em dinheiro, porque se eu fizesse individual, eu ganharia muito mais rápido do que eu vou ganhar com a mentoria. Aqui tem alguns vídeos do meu trabalho, eu vou passar, e aí vamos entrar no tema. Autoconhecimento. Tudo bem até aqui? Vocês estão me ouvindo bem? Estão entendendo? Eu estou falando rápido? Não, dá para entender sim. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca no chat, se quiser levantar a mãozinha também. A ideia, eu já vou falar, isso é bom que você falou, só quem não pode falar que vai escrever. A ideia é falar, gente, é como se fosse uma sala, um bate-papo, mas falem, me podem interromper. Porque como a minha tela está aberta, eu não consigo ver o que estão escrevendo, eu só estou vendo a tela que vocês estão vendo aqui. E aí, autoconhecimento.
todo mundo aqui se conhece, todo mundo sabe quem você é, todo mundo de fato entende a sua construção, o que você fez, a sua formação. E perguntando isso, eu estou lidando com muitas pessoas que eu fiz a consultoria individual. Então, na consultoria, nós falamos de carreira, áreas de trabalho, possibilidade de mercado de trabalho, nós falamos de muita coisa. E aí, eu dou vários caminhos. E a pessoa, de fato, ela sai motivada. O resumo da minha consultoria é isso, ela sai motivada. A pessoa sempre sai e fala, nossa, eu vou fazer, eu vou acontecer. E aí passa o tempo. Tem pessoas que, de fato, conseguem, tem pessoas que não. E eu tô vendo que muitas pessoas, quando voltam e falam, olha, deu certo e tudo, ela volta super animada e motivada mais ainda. E tem pessoas que parece para ela conseguir alguma coisa, para ela de fato ter aquela resposta, ela tem que ser validada por algumas pessoas. Que nem essa semana mesmo eu recebi um áudio, a pessoa está desempregada há um tempo, e ela fez uma prova, passou, e ela falou assim, nossa, eu agora que eu passei nessa prova, eu sou outra pessoa, de fato vai dar certo. Mas vocês entendem que a mesma pessoa que fez a prova e a mesma pessoa que passou antes da prova e após a prova é a mesma pessoa? E aí o que muda é essa parte de ser validada. Então, peraí, será que as pessoas precisam de fato ter validação? As pessoas precisam, todo mundo precisa isso, todo mundo precisa de falar, oh, você é bom, você vai conseguir. E quando faz a prova e não passa? Peraí, se fez a prova e não passou, é uma pessoa ruim. É isso? E aí eu vou colocar 2 vídeos. O primeiro é falando sobre gestão. E aí, gente, você pode falar assim, mas isso não vai acontecer comigo. Eu já vivi o que esse vídeo vai falar em mais de 2 trabalhos. Tem pessoas que entenderam tão bem isso do autoconhecimento, que as pessoas elas não se conhecem, que ela tem várias artimanhas e usa várias ferramentas contra você, no sentido de querer provar que você não é quem você é. Então, por isso, de novo, você se conhece? Você sabe quem você é? Eu vou compartilhar a tela aqui, vou colocar o vídeo. E aí, peraí que eu tenho que voltar, tirar o compartilhamento e compartilhar de novo. Tudo bem até aqui? Se alguém não estiver entendendo, falar, nossa, Beto, você está viajando muito, eu não estou acompanhando, vocês me param que eu volto, tá? E aí o silêncio eu acho que é o sim, né? É sim. Ó, o primeiro que eu vou compartilhar é uma coisa que acontece muito, e assim, isso. Eu, quando me formei e virei enfermeiro, eu entrei num setor que tinha uma pessoa muito forte, tinha uma experiência muito grande, e do dia para a noite ela saiu de licença maternidade e estava lá. E as pessoas chegavam e procuravam ela, falavam o nome dela. E eu sofri muito para conseguir me impor, para conseguir mostrar para que eu vim, né? E isso pode acontecer com todo mundo, só que uma coisa que diferencia é como que você vai receber isso. Todas essas pessoas que quiseram me provar e quiseram falar que eu não era quem eu era, eu não tenho problema nenhum com elas, e até meus gestores que já até falaram coisas que eu não acreditava na época, eu continuo não acreditando, eu continuo não tendo problema. Então a gente tem que tomar muito cuidado também quando fala de autoconhecimento, é você ter tão claro quem você é, para não absorver o que as pessoas vão falar. Porque as pessoas vão falar, as pessoas vão indagar e vão afirmar que você é aquilo, só que cabe você entender. Então o primeiro vídeo é sobre isso, é uma pessoa que passava um certo assédio no trabalho, e vocês vão ver que o que ela vai falar não é tão incomum, talvez até algumas pessoas já presenciaram ou passaram por isso. Tá infeliz, você merece ser feliz. Você não precisa guardar isso pra você. Então sabe o que eu falo? Perdoa. Vou falar o nome dela aqui. E uma vez ela falou assim, eu gosto de te humilhar porque você é chefe, eu não vou falar o nome dela aqui. E uma vez ela falou assim, eu gosto de te humilhar porque você é bonita. Ela falou pra mim. Eu lembro que assim, nas reuniões ela falou assim, cala a boca. Tu vai mandar eu calar a boca, eu vou rir. Eu vou fazer o quê? Eu preciso da grana. Vai ser um inferno pra mim. Eu vou chegar lá e falar assim, ela vai me humilhar. Não, é minha oportunidade. Eu vim da roça. O que aconteceu? Fui crescendo, virei gestora, fui crescendo, fui ganhando grana. Então eu não peguei os problemas daquela mulher mal resolvida e taquei em mim. Eu ficava rindo. Eu vou levar aquela energia ruim pra dentro de mim só porque você tá infeliz e eu tenho que ser infeliz? Eu
não vou fazer isso comigo. Eu não mereço a sua infelicidade. Agora, você que tá infeliz, você merece ser feliz. Você não precisa guardar isso pra você. Então, sabe o que eu falo? Perdoa e vira a página. E quando passar pela pessoa, dá tchau, tá tudo certo. Eu tinha uma chefe, E aí, isso daqui que acabou de passar, eu já escutei uma coisa que eu gosto muito, que fala assim, quando você guarda mágoa e rancor, é como se você estivesse segurando uma brasa, uma chama acesa na mão, e você quer tacar aquilo na pessoa. Só que antes de tacar, você está segurando, você está se queimando. Então, pensa nisso tudo que ela falou. E talvez, gente, vocês podem encontrar isso amanhã no mercado de trabalho. Talvez você pode encontrar isso em casa. Eu conheço pessoas que o pior lugar para a pessoa desenvolver, para a pessoa crescer, é em casa, porque ninguém acreditava. Na própria casa dela, as pessoas falavam, não, você não é capaz, você não vai dar conta, você não vai conseguir. Então, por isso, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber para que eu veio, eu preciso saber o que eu sou capaz. Pensa em tudo que ela já falou. E detalhe, você também pode escutar isso, e a Tiliane está aqui, que ela não vai me deixar mentir. A Tiliane está indo, tá? Você pode escutar isso no âmbito acadêmico. A Tiliane, eu vou te contar uma história, não vamos falar nome, né? Mas vamos falar milagre. Não vamos falar santo, mas vamos falar milagre. Uma certa preceptora que deu. Eu fui preceptor da Tiliane. E hoje nós somos amigos fora da área da saúde. Mas uma pessoa que era professora da Tiliane, que estava ali para ajudar com a formação, certo dia virou para ela e falou: ó, você não vai dar conta, não. Você não está aqui para isso. E aí, se ela quiser complementar, pode. Só que aí teve um dia, que de novo, gente, não guarda, vai embora, continua. E teve um dia que a Tiliane estava tirando férias numa praia bem bonita, e férias paga graças à enfermagem, que a Tiliane é formada bem. E aí eu falei para ela, ó, se eu fosse você, eu tirava uma foto aí bem bonita e mandava para ela. Eu falava aí, ó, para quem não ia chegar a lugar nenhum, acho que até cheguei longe. E aí eu falei, brincando, né, porque ninguém tem sangue de barata, mas você entende que talvez você vai estar em um ambiente que as pessoas vão te falar isso. Então, tome muito cuidado com essa parte de talvez eu só estou bem quando alguém me fala que eu fui bem. Talvez eu só vou dar certo quando alguém me fala que vai dar certo. E aí eu não sei se vai dar tempo, mas depois, se der tempo eu vou falar, existem 5 linguagens do amor. E aí uma delas é palavra de afirmação, talvez isso é a sua. Assim, se você nunca ouviu falar isso, é bom entender, até para você entender com quem você está lidando no parceiro, né? Nem eu tenho uma linguagem de amor, minha esposa tem outra. Mas talvez você precisa ter essa parte de alguém precisa te motivar. E aí, quando você descobre isso, você pode virar para o seu parceiro e falar, ó, fulano, eu sou uma pessoa que eu fico motivada quando eu escuto boas palavras, então vamos fazer um acordo aqui todo dia, de manhã e de noite, independente do que está acontecendo, você vai me falar algumas coisas assim. Então, isso é sim entender, saber quem você é. Tiliane, você quer falar alguma coisa? Que eu vi que você ligou o microfone e eu fui falando e não dei espaço. Não, tranquilo. Hoje eu tô mais para ouvir do que para falar. É isso mesmo, né? Foi. E aí ela até comentou comigo. Então, assim, nós podemos escutar palavras difíceis e duras e ruins de pessoas que tá ali. É um professor. Na verdade, ela meio que me perseguiu durante todo o estágio, né? E todas as atividades que eu ia fazer, ela acabava me desmotivando. E em um certo momento, teve a avaliação, a gente fazia toda a questão da evolução, ela sempre colocava críticas na minha evolução. E aquilo foi me incomodando, e daí um dia eu cheguei e eu conversei com ela. Daí quando eu conversei com ela disse que eu não ia ser capaz, que eu estava ali, que não sabia o porquê que eu estava ali, fazendo enfermagem. E aquilo ali foi ficando comigo e eu chorei muito, fiquei muito mal e conversei com o professor, com o Obed. E daí eu fiz realmente o que ele me orientou a fazer. E hoje eu vejo assim, que realmente a gente ouve muitas coisas e tende a taxar a gente mesmo pelo que os outros falam da gente. E isso deixa com que o nosso emocional fique um pouco abalado. E aí essa questão do autoconhecimento mesmo, até estava falando essa semana com o professor sobre isso, porque às vezes a gente acha que se conhece, mas não se conhece o suficiente para saber identificar algumas situações e saber lidar e sair de algumas situações, né? Perfeito. E aí, eu não sei se vocês viram que eu coloquei, né, lá no material, porque uma coisa que está ligada à outra é que você pode não perceber, mas o seu pensamento vai impactar no seu comportamento, e o seu comportamento vai impactar nas suas atitudes. Então a gente precisa mapear muito bem, precisa entender
sabe, o momento que eu tô, quem sou eu, o que está acontecendo, porque pode ser que, de fato, as pessoas, ao invés de estar lá no ambiente para te ajudar, para te fazer chegar, para te fazer evoluir, ela pode estar fazendo o inverso, ela pode estar ali te pressionando e mostrando, falando, ai, não, você não é, você não vai. Gente, de novo, eu não tô falando que eu sou um próprio coitado, porque eu não sou, mas eu já vivi em ambiente que todo dia alguém chegava para falar quem eu não era. Alguém chegava e falava, não, você é isso, é aquilo, e só falava o que eu não era. E aí a gente precisa ter isso. E a gente pode falar assim, é muito bom o que você está falando, mas como que eu posso fazer para mudar isso? Eu sempre, todo mundo sabe que eu sou cristão, eu sou batista agora, e eu gosto sempre de usar referências bíblicas, né? E aí tá lá na Bíblia, fala que de todas as coisas deve guardar, guarde seu coração. E aí, isso é um pensamento antigo no sentido que pensar que o coração estava ligado com as emoções, né? Então hoje, o que a gente tem que lembrar, de todas as coisas, o que eu quero guardar, o que eu tenho que guardar é os meus pensamentos. Porque se a pessoa tem acesso aos meus pensamentos, ela vai ter acesso a tudo. Então eu preciso estar blindado nesse sentido, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que vai acontecer e eu sei o que eu quero. Eu posso não ter chegado aonde eu quero chegar, mas eu sei tudo que eu já fiz. E aí outra coisa que também é bíblico, nós devemos trazer a memória que nos traz esperança. E eu estou cansado de pegar gente nas consultorias que tem uma carreira já feita. E quando eu falo, menina, mas você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você já fez isso, você já fez isso. E a pessoa fala, nossa, Beth, eu não tinha visto isso tudo do jeito que você está falando. E aí é uma coisa que parece que assim, as pessoas vão construindo, mas ela não consegue olhar para trás de tudo que ela construiu. Esses dias eu fiz uma consultoria com uma pessoa que tinha doação em 4 especializações, dentre elas uma que é super rara. E aí eu falei para ela, quando que você já usou esse conhecimento com alguém? Você já ensinou alguém? Porque assim, eu mesmo precisei de uma pessoa com esse conhecimento esses dias até para ajudar um familiar e eu não tinha acesso. Então você tem esse conhecimento. Aí a pessoa falou, não, eu estou esperando ser contratada. Então tem muita gente que pensa que ser o que ela é, se formar o que ela... eu sou enfermeiro, nutricionista, físico, nutri, eu só vou ser quando arrumar emprego. Eu espero arrumar emprego, mas entende, se você já se formou, você é que nem eu. Desde o dia que eu peguei o meu Corém, o meu suado do Corém, eu sou enfermeiro. Só que tem uma coisa que é uma chave que muda. Tem pessoas que se formou e nunca conseguiu trabalhar, ela nunca entrou no mercado. E aí eu recebo vários áudios de pessoas que começaram a trabalhar e escutou. Enfermeiro. A pessoa fala, nossa, Bed, mudou um negócio na minha cabeça que eu não tinha escutado aquilo ainda. Então, talvez a pessoa só consegue entender que ela é, de fato, que ela é, quando ela está exercendo. E não é bem assim, porque se você talvez nunca trabalhar, quer dizer que você nunca vai ser o que você se formou? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, de entender quem eu sou, entender o que eu quero, entender o que eu posso e ir melhorando. Eu vou colocar um outro vídeo que fala também de uma coisa que está acontecendo muito. Tem pessoas que, de fato, ela está como se fosse num funil, assim, e não é um funil subindo, é um funil descendo. Ela está cansada, desmotivada. Eu orientei uma menina super nova, e aí ela me contou uma história triste, tudo, eu tentei ajudar, só que no final eu entendi que tudo que ela estava fazendo, ela não estava fazendo por ela não estava estudando por ela, não, ela queria provar para alguém que ela poderia fazer. Só que eu falei, mas até quando que você vai continuar nisso? Porque vai chegar uma hora que você não vai ter o motivo, não tem o porquê. E na cabeça dela, não, ela falou, não, eu vou fazer, e aí era como se fosse uma vingança, ela queria porque queria provar para alguém que ela poderia fazer aquilo. Só que o tempo foi passando, ela ficou doente, de fato, ficou doente mesmo, precisou de tratamento medicamentoso e terapia, e aí é isso que a gente tem que entender. Eu preciso saber, de novo, quem eu sou, o que eu quero fazer, e saber, talvez, gente, eu não estou tão perto do que eu quero, mas eu já estou construindo. E a gente precisa, de novo, trazer a memória que não traz esperança. O que não traz esperança peraí, eu já estou formado. Eu pego um monte de pessoas formadas, cansada, triste, desmotivada, achando que não... peraí, você faz parte de uma população muito pequena do nosso país, porque não é todo mundo que se forma. E aí eu pego pessoas graduadas, pós-graduadas, com mestrado, que se acha que são nada. Mas por quê? Porque está baseado no que ele consegue fazer, não no que ela é. Peraí, se eu vou bem no trabalho, eu tô ótimo. Se eu for mal, eu não presto. Não é bem assim. Então eu vou colocar mais um vídeo para nós conversarmos, e esse eu vou até dar umas pausas, porque esse tem muita coisa assim,
boa. Peraí. Quando tiver, acho que vai na tela, vocês avisam. Que você parou de dançar. E não, esse vídeo não é sobre dança necessariamente. Na verdade, o que eu tô querendo saber é quando você parou de fazer as coisas pelas quais você ama. Eu quero saber quando você entrou no funil da exaustão, que é o que significa essa. Ó, aqui é uma coisa que eu tô vendo muito acontecer, e a pandemia fez isso só piorar. Então tem gente que não tá dormindo bem, tem gente que não tá conseguindo fazer uma atividade física boa e não faz nada, né? Então o corpo tá cansado, então a gente tá com fadiga, tá irritado, tá desesperado, a gente tá desesperado com várias outras coisas, e tem gente que tem falta de alegria. Então, pensa nisso que eu acabei de falar. Tem pessoas que conhecem isso muito bem, e tem pessoas que colocam você nesse funil. Tem pessoas que vocês vão trabalhar. Gente, de novo, quando eu falava com meus alunos, eu sempre falava assim, ó, eu vou te explicar o mundo fora do país da Alice. Esquece isso. Tem muita coisa boa? Tem, mas nós precisamos estar blindados para algumas coisas ruins. E tem gente que está nesse funil e tem gente que está no final mesmo. E aí, que é um problema, porque ou ela vai pedir ajuda, ou alguém ajuda, ou pode ser que aconteça algumas coisas até que não deveria acontecer. Então, escuta tudo que ela está falando, e aí nós vamos falar mais sobre isso, mas já pensa, vai pensando, aonde você está hoje? Independente se você está estudando, ou já está formado, está procurando emprego, mas pensa você, se for classificar hoje, assim, então o funil, quanto mais vai descendo, mais tem problema, quanto mais você vai subindo, mais você tem aí uma qualidade melhor de vida. Pensa nisso. E aí, tem pessoas que ela tá com um comportamento alterado e ela sempre tá brava, chateada, e eu já escutei até algumas pessoas falar assim, nossa, eu não sou desse jeito, mas eu não sei o que tá acontecendo, eu não consigo mudar, eu não consigo sair desse momento que eu tô. E pode ser que ela tá literalmente, e essa teoria explica isso. Essa imagem aqui. E essa parte de cima que tem um diâmetro maior demonstra como é a nossa vida quando a gente está vivendo de forma equilibrada. E quanto mais a gente vai descendo esse círculo, mais a gente vai entrando em estados de exaustão. Na real, o que acontece pra gente ir chegando nesse nível de exaustão é que a gente vai acumulando muitas atividades pra gente fazer e aos poucos a gente vai abrindo mão daquelas que têm menos importância. Só que normalmente... E aí o que ela fala, né, usando aspas, é muito importante porque, assim, será que você não abriu mão de uma atividade que trazia muita satisfação, mas que na sua cabeça, não tem muita importância, é besteira. Então, será que você não deixou de fazer? Um bom exemplo é o lazer, né? E de vira e mexe eu pergunto para algumas pessoas, como que está a sua saúde mental? Como que você está cuidando da sua saúde mental? E tem gente que olha e ri, fala, saúde mental, não sei nem o que é isso. Então, isso daqui impacta também. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu estou fazendo, e talvez eu estou indo aí sendo levado, é um problema, porque você talvez está sendo levado para um lugar que você não quer. As atividades que têm menos importância são aquelas que mais fazem a gente bem, como, por exemplo, dançar, ou ler um livro, sair com os amigos, ir na praia. E para cada pessoa essas atividades têm um significado diferente. O grande ponto é, em que momento você parou de fazer aquilo que você amava? Porque quanto mais você entra nesse vórtice infernal, vai chegar no momento em que você vai ter burnout, depressão e ansiedade. E uma pesquisa sugere que as pessoas que descem mais fundo são aquelas que são mais conscienciosas. Ou seja, aquelas pessoas cujo nível de autoconfiança depende do desempenho. Então, pensa nisso, gente. Eu sempre fui um profissional qualificado e sempre trabalhei e eu estou desempregado. E aí o meu desempenho no meu trabalho é zero, porque eu estou desempregado. Peraí, quer dizer que eu sou aquilo mesmo? Só porque eu estou desempregado eu não fiz e não construí nada de bom? Então, entende isso que eu estou tentando falar desde o começo? Que vale, eu preciso saber quem eu sou, porque se alguém chega e fala, nossa, Bed, você não presta, você é burro, você não dá conta, você é isso, você é aquilo, eu sei quem eu sou. Se alguém falar, nossa, o trabalho tá horrível, tá indo muito ruim, peraí, vamos entender o que tá acontecendo, porque eu sou bom. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, esse autoconhecimento que eu tô falando, é eu ter a compreensão para que, independente do que tá acontecendo em volta, não me impactar.
empenho no trabalho. E esse conteúdo é desse livro aqui, Atenção Plena, o link tá na minha bio caso você queira comprar. Então a minha grande sugestão aqui pra você não entrar nessa porra desse vórtice infernal de ciclo de exaustão é você pegar uma coisa, relembrar uma coisa que você ama fazer e fazer. Relembrar. Então, de novo, trazer a memória que me traz esperança, e esperança, depois dê uma olhada no conceito de esperança, que esperança é no sentido bom. Então eu preciso voltar a fazer aquilo, eu preciso meio que validar aquilo que é bom, porque de vez em quando as pessoas falam assim, mas eu não quero mais porque eu cansei, não vale mais a pena, e talvez não é isso, é que você não está entendendo que de fato você precisa se cuidar, mas que na sua cabeça não, é só uma fase, vai passar. E qual é o problema? Tem fases que passam, mas tem momentos de fases que passam por cima de você. E eu tô vendo, não é um, nem dois, nem três, nem quatro, eu tô vendo vários profissionais que a atual fase está passando por cima. E esse passar por cima não é passar por cima gentil e gostosinho, é passar por cima, assim, de profissionais altamente qualificados de parando lá no médico com problemas de saúde mental gravíssimos. E esses dias eu tive até contato com uma ex-colega de sala de aula, e ela não trabalha mais em nenhum lugar, ela meio que se aposentou super nova. E quando você vai entender o que aconteceu, acúmulo de trabalhos, de responsabilidade, um monte de coisa, e ela literalmente desceu aí rodando esse funil. Então é isso que a gente tem que entender. Ela pelo menos uma vez por dia. O próprio livro fala, sem as atividades que proporcionam alívio, nos tornamos menos energizados, criativos e eficientes. E eu tenho certeza que você não quer isso pra sua vida. Então se você gostou desse conteúdo e quer saber como viver melhor, vem pra esse lado comigo. Quando foi que... E aí, então nós já falamos de um vídeo que a colaboradora era massacrada por uma gestora, nós falamos de um vídeo que fala sobre a importância de fazer coisas que te faz sentido, que faz você ficar bem. E pensando nisso tudo, nós vamos agora usar uma ferramenta. De vez em quando eu faço as consultorias, as pessoas falam, não, sou Bad, mostrou várias ferramentas, na grande maioria mostra caminhos, não tem muita ferramenta não, mas hoje nós vamos usar uma ferramenta de verdade. E aqui, ó. Quando estiverem vendo minha tela, vocês avisem. Estão vendo minha tela? Sim, pro. Ai, peraí. Ali era só rolando, parece que mudou. Ó, e aí, agora nós vamos ter só uns minutinhos para conversar, e quem quiser falar, fala. Tudo bem até aqui? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Porque se eu estiver viajando, vocês podem falar, viu, gente? Super importante. E a mente, né? A mente é o guia de tudo. Se ela tá bagunçada, não funciona, né? E aí, nas consultorias, eu sempre simulamos como se fosse um processo seletivo. E eu falo para a pessoa, se apresenta, como se fosse para tal vaga. E 99% das pessoas travam, elas não conseguem se apresentar, ou elas não têm riqueza de detalhe. E aí eu continuo fazendo a consultoria, e no final eu falo, você viu que você não falou isso, não falou isso, não falou isso, e até a última consultoria, eu falei com uma especialista, a pessoa é especialista numa área, e ela não falou, especialista mesmo, assim, de ter Instagram e tudo na área, e ela não falou, eu falei, você é especialista, então alguma coisa tem aí. E pensando nisso, de quem eu sou, nós vamos ter tarefas. Tem uma matriz chamada SWOT, que é em inglês, mas aqui nós podemos falar de FOFA, que tem o nosso ambiente interno e externo. E ele mistura, né? Porque o interno e externo, e dentro tem o positivo e o negativo. E aí tem a força e fraqueza, tem oportunidade e ameaça. Tem uma imagem aqui que eu coloquei que é melhor. Então, pensando em força, que eu controlo. Qual é a força que eu controlo? E, de novo, gente, aqui nós vamos começar, e aí durante a semana nós vamos continuar lá no grupo da mentoria, porque no próximo nós vamos usar isso, inclusive quem está na mentoria, já anotem aí, quem está com papel e caneta, eu dei como atividade para todo mundo da mentoria, para instalar um aplicativo chamado Peixe 30. Esse Peixe 30, lá dentro tem uma análise DISC,
que é uma análise que, dependendo de onde você vai fazer, eu já vi lugares cobrando até R$ 2.000. Tem lá dentro desse aplicativo essa análise para você fazer de graça, e detalhe, ainda tem um relatório, que é uma análise que fala muito sobre atitudes, comportamentos. E aí, por que eu falo para todo mundo fazer essa análise? Porque amanhã ou depois, quando você estiver no processo seletivo e te perguntarem alguma coisa, você vai virar para o recrutador e vai falar, eu faço isso desse jeito, conforme o meu resultado na análise diz que deu isso, isso e isso. Eu tenho certeza que quando você vai falar isso, o recrutador vai brilhar o olho, porque você está falando a língua dele. O pessoal de RH, o pessoal de psicologia usa muito análise de DISC. Então, Peixe 30, Peixe, mesmo escrito por extenso 30, 30, tem tanto para Android quanto para iPhone. Instalem lá, e lá dentro tem essa análise de DISC para fazer, que isso é até uma tarefa de quem está dentro do grupo da mentoria. E aí, vamos lá. Matriz SWOT ou FOFA. Vamos pensar nas nossas forças, que é o ponto forte, e é interno. E do mesmo jeito que eu tenho um ponto forte, que é interno, que é a força, eu tenho a fraqueza, que também é interna, é controlado. E do outro lado, eu tenho as oportunidades, que é externo, eu não controlo, e eu tenho as ameaças, que também é externo. Pensando o que eu falo com muitas pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, que estão se formando, então, eu sou recém-formado. Qual é a força que eu tenho? Se eu for recém-formado e é uma coisa interna minha que eu tenho conhecimento atualizado. Porque, né, eu acabei de estudar, que nem a Flávia aí agora estava no evento, com certeza ela estava lá pegando coisas atualizadas. Pode falar. Alguém levantou a mão, não levantou? Não? James? Vocês estão aí? Eu não vi quem levantou a mão, porque não está aparecendo aqui, não. Mas tudo bem. Então, pensando nisso, a força de um recém-formado, e que ela pode falar que é uma coisa forte mesmo, conhecimento atualizado, porque pensa, se você pega um enfermeiro que acabou de sair da faculdade, e você pega eu, que eu me formei há 10 anos, por mais que eu vou estudando e tudo mais, eu não tenho como falar que eu estou próximo do conhecimento dele, porque ele pegou muito mais coisas atualizadas do que eu. E aí, fraquezas. Qual fraquezas é minha, né? Pronto, fraco. E detalhe, gente, tudo isso é interno, que eu posso controlar. Pode ser que uma das suas fraquezas, você pode ser igual eu, no começo da minha profissão, eu era tímido. Eu não conseguia falar com as pessoas, eu não conseguia me desenvolver. Pode ser que uma das suas fraquezas é que, por falta de comunicação, você é um excelente profissional, só que você não está se comunicando. E detalhe, eu só estou dando um exemplo, mas a ideia aqui é para você colocar no mínimo 5 em cada lado, tá? Aí vamos para o outro lado, externo, oportunidade. Que nem isso que eu estou fazendo agora, gente, é uma oportunidade. Eu não controlo. Alguém falou que o som está um pouco baixo. Todo mundo está com som ruim? Para mim tá... Aqui está normal. Talvez também. Não sei se a pessoa que falou isso tá. Só um minutinho, gente. Se a pessoa que falou isso está com fone ou o volume do dispositivo. E aí, qual é uma oportunidade do Obed? Eu estava lá formando profissionais e eu vi que os profissionais eles estavam com problema para arrumar emprego. Então, uma oportunidade que eu vi comecei a ajudar e essa ajuda virou um negócio. Porque que nem eu tenho uma consultoria individual, eu tenho um grupo de mentoria e em breve vai sair um monte de cursos que eu vou começar a vender para técnico, auxiliar, para graduando. Então, é uma oportunidade. É uma oportunidade que eu vi que as pessoas não estavam arrumando emprego e eu comecei a ajudar. E por causa da minha ajuda, eu vi uma oportunidade. Outra coisa que eu vejo como ameaça, que dentro da área da saúde tem, que não é controlado, não é minha culpa, eu não tenho muito o que fazer, eu posso interferir, mas dependendo do momento não tem muito o que fazer, é que falam muito que dentro da área da saúde falta aquela cooperação, né? As pessoas são desunidas, né? As pessoas não querem ajudar o próximo, e eu tenho vários exemplos aí de pessoas que falam sobre isso. Então, mais uma coisa que eu estou tentando mudar, porque eu sempre tento agregar e ajudar as pessoas, mas isso é uma realidade para muitos.
é uma ameaça, porque ela não consegue talvez chegar em alguns lugares porque ela não teve ajuda e ninguém queria colocar ela lá. Por isso que eu falo ânsia, que eu preciso me relacionar, as pessoas precisam saber meu nome, as pessoas precisam me conhecer. Quanto mais as pessoas me conhecem, mais eu acabo com essa ameaça da falta de união, até mesmo da desunião. Tudo bem até aqui? Certo? E aí, ó, pensa nisso. Isso daqui é uma análise que é muito feita para empresas, mas nesse momento nós vamos fazer essa análise nós. Assim. Qual é a minha força? Que nem, ó, eu conheço algumas pessoas aqui que a força dela, ela tem criatividade, ela é uma artista. Eu tenho alunos que são, de verdade, assim, verdadeiros artistas. Talento, eu tenho um talento de ter habilidades com artes. É uma força, porque você pode usar isso. E aí, eu tenho pessoas que, esses dias mesmo, eu falei com uma pessoa que ela fala inglês, ela tem várias coisas que ela conseguiu estudar, só que na cabeça dela, ela vive o reflexo de um pai autoritário, de muita coisa, então ela nunca tá bem, ela nunca entregou o máximo dela, porque sempre na cabeça dela, ela tá devendo alguma coisa, porque o pai sempre reforça. O pai todo dia, ao invés de elogiar e falar, nossa, você conseguiu muito, o pai vira e fala, você não fez mais que obrigação e você não presta, acaba falando palavras não tão boas assim. Então, uma fraqueza dessa pessoa é o ambiente. O ambiente que ela está, ao invés de ser um ambiente que aumente, que ajude, é um ambiente que está diminuindo. Nem eu, Obed, uma das minhas forças, que é interno, mas assim, não é meu, é o que está em volta, é minha família. Eu tenho uma família super próxima, eu tenho irmãos que ajudam, eu tenho um pai e a mãe que está aí sempre querendo me ajudar, querendo minha evolução. Então, é uma das minhas coisas. Eu tenho uma rede de apoio boa. Então, e assim, não é uma rede de apoio só que, desde de falar, uma rede de apoio que está aqui para te ajudar. Não, minha mãe, desde quando eu era criança, que mal sabia escrever e ler, eu tive dificuldade para aprender a ler e escrever, ela já falava, você vai chegar em tal lugar, você vai ter tal cargo. Então, agora, assim, daqui 1 ou 2 semanas eu vou assumir um cargo de gerente de uma empresa, e eu não tenho como não lembrar e honrar minha mãe, porque quando eu não tinha nada, quando eu estudei numa escola, gente, pública, eu lembro, professora Sueli, é um dos traumas que tem que resolver na terapia. Eu peguei uma professora de colégio público, o último ano dela antes de se aposentar. E aí a professora Sueli, meiga e carinhosa, dava cadernada nos alunos, tacava giz, apagador, ela adorava chamar a gente de burro, isso sala de aula, aqui em São Paulo, tá? E aí nós fizemos até reclamação na época, mas as pessoas falavam, é o último ano dela, tenha paciência, ela tá querendo dar o melhor dela. Melhor, não sei que melhor, ela traumatizou um monte de pessoas conhecidas. E aí, isso que a gente tem que tomar cuidado, porque talvez, de novo, se você vai para a escola, você vai aprender, é um ambiente que você vai evoluir. Mas pode acontecer o que aconteceu com a Tiliane, você está ali no ambiente acadêmico, e a pessoa que deveria ser ali o responsável, o tutor, tanto que eu tenho muito contato com os alunos, porque eu sempre via isso. Eu ia para o estágio de clínica médica, mas eu via que tinha oportunidade de falar de outro setor, falar de alguma matéria, falar do mercado de trabalho, eu sempre levava, porque na minha cabeça era, quanto mais eu puder entuchar de conhecimento, de coisa para esse aluno, ele vai sair daqui sabendo. Eu sempre tive isso, eu não era aquele, eu sei, você não sabe, então calma aí, vamos ver o que você... Não, eu era o inverso, eu sempre gostava de mostrar o que dava para aprender, o que dava para fazer. É tanto que vários ex-alunos são amigos. Mas a gente sabe que o inverso também acontece. O professor, talvez ele é tímido, ele é inseguro, e aí ele usa como se fosse o conhecimento para meio que dar carteirada. E isso é horrível, infelizmente acontece, mas não deveria. Então, pensa nisso. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E aí, por que é bom mapear isso? Porque a partir do momento que você tem bem mapeado, você vai poder usar isso amanhã no mercado de trabalho. Porque uma das minhas forças eu sou criativo. Eu sempre gostei de fazer, e gostei de arte, de desenhar, de vídeo. Eu sempre fui assim. E aí, quando tinha campanha no hospital que eu trabalhava, nossa, nós fazíamos, eu já cantei, já dancei, já fiz um monte de coisa. E porque eu sou criativo, nós fizemos uma campanha de controle de infecção com cartaz
que era nome de filme famoso, mas relacionado com cultura de fricção. Depois, se você não tem, procura lá no meu Instagram, que isso está até lá até hoje. E aí foi uma criatividade, que eu dei a ideia, um amigo meu, que era um Magic Factory, manjava muito de Photoshop, ele fez. Então, eu sou criativo, e essa criatividade, eu fui trabalhando com o tempo, mas é uma coisa que ninguém me tira, é uma força minha. Eu sou agregador, eu sou simpático, eu sei falar com as pessoas. Então, entende o que eu estou falando? E isso no mercado de trabalho vai me ajudar? Por quê? Quando o funcionário meu, hoje eu sou coordenador, ele me vira e fala, nossa, o Obed, ele sabe escutar. Mas não é estranho, peraí, mas eu preciso escutar, eu preciso entender a sua dor para ver o que eu posso ajudar. Mas tem gestores que não sabem escutar, tem gestores que ao invés de querer ajudar, ele está ali mais para atrapalhar. Então, pensa nisso. Qual é as suas forças, as suas oportunidades? E eu falei, não é todo mundo que está nesse grupo, lá da nutrição, mas só para vocês entenderem, a vaga que eu vou entrar agora começou com uma conversa de Instagram. Eu vi a pessoa postando o evento que estava na empresa, e eu comentei, e a pessoa falou, nossa, eu tenho uma vaga aqui que é o seu perfil, você não queria vir aqui conversar comigo? O processo seletivo começou assim. Então, olha a oportunidade. Será que você talvez não tem LinkedIn? Porque todo mundo fala assim, não, LinkedIn é para arrumar emprego. Não é. LinkedIn é para você se atualizar, porque lá tem vários conteúdos de atualizados. Então, não é só para arrumar emprego, tem várias outras coisas. Só que talvez você aprendeu que não, é só para arrumar emprego. E aí você está passando de deixar uma oportunidade muito boa, porque o meu atual emprego eu consegui no LinkedIn por causa de rede de contatos. Então, entende isso. A matriz SWOT é para você, de fato, assim, faz isso, gente. Não, eu sei que é domingo, talvez você está cansado por causa do final de semana, mas durante a semana vai pensando. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças e pensa nisso. O que eu controlo, o que eu controlo dá para melhorar, o que eu não controlo dá para me preparar. Então, eu não controlo o mercado de trabalho no sentido que eu posso ficar desempregado ou não. Mas entende que eu estou estudando cada vez mais e me consolidando? Então, o que amanhã é uma ameaça do desemprego, vocês entendem que hoje eu não tenho medo do desemprego? Esse mês eu fui convidado para dar aula em 2 escolas e eu não tenho tempo, eu não consigo. 2 colegas, que são coordenadoras de escola técnica, falaram, Bed, você não consegue pegar matéria aqui e vir dar aula? E eu não tenho tempo. Então, entende que eu estou construindo algumas coisas que, mais cedo ou mais tarde, é isso. Eu não tenho tempo, não tenho medo de desemprego, eu nunca fiquei desempregado. Então, é isso. Conforme eu vou me entendendo, eu vou construindo algo, eu vou vendo que, dá para fazer. Mas lembra isso, eu estou em construção, eu não estou pronto. Só que assim, o Obed de 10 anos atrás, que saiu da faculdade, o Obed de hoje, eu estou muito melhor. Só que a meta é melhorar. A meta, quem é mais próximo sabe até o cargo que eu quero ter daqui a um tempo e o salário. Porque mais cedo ou mais tarde, quando acontece alguma coisa, as pessoas que não te conhecem vão virar e falar, é sorte, né? É porque ele conhece alguém. Não. Mas quando de fato eu chegar lá, eu vou olhar para tal pessoa e a pessoa vai falar, você falou desse cargo. Que nem hoje, o cargo que eu vou entrar daqui a pouco, eu falei dele alguns anos atrás. Então, entende que eu estou em construção, eu estou fazendo algo, e eu tenho até uma amiga muito próxima, que ela também está em processo de mudança de cargo, está passando de um processo seletivo, e quando ela entrou no processo seletivo, ela me ligou. Porque ela falou, Bed, há tantos anos atrás, você foi a primeira pessoa que me falou que eu tinha possibilidade de entrar nesse cargo. E nem passava na minha cabeça. E eu estou hoje no processo seletivo para esse cargo. Então, é isso. Eu falei mais cedo no grupo, nós precisamos ter um grupo, nós precisamos ter, sabe? Uma das minhas forças, eu tenho um grupo próximo de pessoas que querem me ajudar, que querem minha evolução, e detalhe, eu também quero a deles. Então, tudo que eu puder fazer para ajudar essas pessoas, eu vou fazer. Então, você tem esse grupo? Você tem essas pessoas próximas? Então, lição de casa. Quem ainda não fez lá o DISC dentro do aplicativo Peixe 30 tem que fazer e tem que preencher isso daqui, porque no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre os resultados. E aí, de novo, só para terminar, deixa eu tirar aqui. E aí agora é uma conversa, se vocês quiserem ligar a câmera e conversar, nós estamos acabando já, tá? E aí, só para todo mundo estar na mesma página,
teve gente que foi entrando depois. Hoje eu falei sobre o autoconhecimento. Quem me segue em alguma rede social, eu vou mandar os vídeos, os links e vou mandar algumas coisas, mas por que é importante o autoconhecimento? Porque você talvez vai entrar no mercado de trabalho que você vai encontrar até mesmo gestores que deveriam estar do seu lado, deveriam te apoiar, pode ser a pessoa que mais vai te pressionar e falar que você não é. Pode ser que você vai estar num momento tão ruim, e detalhe, gente, eu já mudei de emprego, não foi nem para melhorar salário, melhorar cargo, não. Teve uma hora que eu vi que ou eu mudava de emprego, ou eu ia ficar doente, ou ia perder um casamento. E eu mudei de emprego. Então, é isso que a gente precisa começar a trabalhar, de ter essa autopercepção. E detalhe, as pessoas próximas precisam também te conhecer. Precisam, sabe, aqui em casa, eu e minha esposa, a gente sempre tem um trato de sempre conversar e ver o que está acontecendo, e de vez em quando falar, nossa, tal coisa não tá legal, e aí ter esse escape, sabe? Você tem alguém para conversar, você tem alguém para desabafar, porque conversar é terapêutico, e aí você fala assim, Obed, eu queria ter alguém para conversar e não tenho. Perfeito, se você tem alguma religião que reza, que ora, vai fazer isso também, porque isso também é terapêutico. A gente precisa colocar para fora. E só para concluir isso de autoconhecimento, então nós estamos aqui, você está pedindo ajuda, e aconteceu isso essa semana. Uma pessoa que eu fiz uma consultoria, eu ajudei, e ela teve um problemão. E eu falei, fulano, faz isso, porque, faz isso. Aí, perfeito. E aí, essa mesma pessoa me mandou uma mensagem falando, aconteceu tal coisa, mas eu quero fazer aquilo, eu não quero fazer isso. Você concorda? E ela queria que eu validasse uma coisa que eu não concordava. Então eu vejo muito isso também. Às vezes, quando as pessoas querem que eu valide alguma coisa, eu falo, não, a decisão é sua, mas eu sempre volto e falo, põe na balança. E se isso já aconteceu? Você entende que pode acontecer de novo? E aí, de vez em quando, as pessoas não têm essa percepção do problema. E aí vale a pena, gente, todo mundo, e também a tarefa da minha consultoria individual, eu preciso de ter mentores, eu preciso ter pessoas mais velhas que está acontecendo alguma coisa, e eu pedir ajuda, que nem eu sou bom em várias coisas, mas eu não sou bom em algumas. Eu preciso ter a humildade de falar, fulano, eu preciso dessa ajuda, eu não sou bom nisso, sabe? E detalhe, mentores para a vida como um todo. Se você pegar aquela roda da vida, né, que é mais uma ferramenta que de vez em quando as pessoas usam, e detalhe, tá, gente? De vez em quando fala assim, o Obed é coach. Eu não sou coach, tá? Eu sou consultor e mentor de carreira. Coach é outro caminho que não tem nada a ver com isso. Mas quando você pega a roda da vida, tem lá vários blocos. E aí, talvez se você tá voando no trabalho, talvez a vida pessoal tá um problema. E aí eu conheço várias pessoas que chegou um momento que eles tiveram que decidir ou a minha vida pessoal ou a minha vida profissional. Então, a gente precisa andar junto, que nem eu já desisti de trabalho pensando na minha vida pessoal, que nem eu tô indo para um novo desafio, a primeira pessoa que eu sentei e falei, o novo desafio vai ter isso, vai ter aquilo, foi a minha esposa. Porque entende, se ela não tá junto, se ela não tá participando do projeto, isso lá na frente pode impactar. Então, essas coisas que a gente precisa. Nós precisamos de ter ajuda, nós precisamos de pessoas próximas, nós precisamos de ter mentores mais velhos, que nem... Ontem eu tive uma conversa até com meu irmão, que é o meu irmão do meio, ele não é tão mais velho, mas ele é um pouco, e ele tem uma área, ele é gênio numa área. E ele me chamou e falou, você vai precisar fazer isso, isso e isso. E eu falei, tá bom, eu vou fazer, e eu vou devolver, e vou falar, eu tô fazendo, não tá dando certo, mas eu respeito. Então eu vejo isso que é uma dificuldade de algumas pessoas, que talvez você não é nem tão experiente naquela área, só que você não quer mostrar sua fragilidade. Não, eu sou super-homem, eu sou uma super-mulher. Não, gente, todo mundo tem as suas fragilidades, todo mundo tem os seus defeitos, todo mundo tem os seus momentos delicados, mas o que eu preciso ter em mente eu posso encontrar pessoas, e todo mundo pode achar, e querer ajudar. Só que tome cuidado, porque pode ser que você está se abrindo com a pessoa, querendo que é o seu bem, ele quer te atrapalhar. Eu mesmo postei esses dias, uma pessoa postou parecido. Eu tenho pessoas próximas que eu amo, mas que eu não convivo, e essas pessoas não entram na minha casa, porque eu sei que é pessoas que vão me dar trabalho e vão me dar problema. Então, pensa nisso, eu preciso me conhecer, eu preciso ter ajuda, eu preciso fazer várias coisas, mas usa essa ferramenta dessa matriz que eu te dei, e vai lá e faz análise disso, que vai te ajudar também. E aí, de vez em quando, tem pessoas que fazem análise de disco que dá um resultado estranho. E ela fala, tá tudo errado, não tá aparecendo comigo. Pega o resultado, faz esse teste.
Não fala que é seu e conversa com alguém próximo, com o marido, com o filho, com a esposa, com o irmão, com a mãe, e começa a falar, olha, uma amiga me mandou essa análise, e se você parece comigo? E aí tem várias pessoas que é surpreendida porque a gente fala assim, ai, eu não me via desse jeito, mas em casa falando que eu faço isso e isso. Então, até esse ponto é importante, dessa autoavaliação, é uma ferramenta, mas é uma ferramenta que já foi qualificada, testada e aprovada, tem gente que faz ela e não se vê. Mas no final, é que ela não se via porque ela não percebia. Mas tem gente que fala, não, você é controladora sim. Ah, não, você é possessiva assim. Então, essa ferramenta vai te dar uma lista de coisas que é característica sua. Pega isso e leva para uma discussão com um parente próximo. Fala, fulano, você acha que isso parece? Você acha que isso não parece? Porque isso pode te mostrar coisas que você não está vendo. E aí, só para terminar, eu tenho um vídeo também que fala sobre autoconhecimento, que é um vídeo que eu gosto muito, mas antes eu queria abrir para perguntas, dúvidas, anseios e angústias. Eu vou deixar o pessoal falar, porque sempre sou eu que falo. Sem perguntas? Então tá bom. Eu vou colocar esse vídeo só para terminar, porque o vídeo é muito real, porque isso também de novo, eu converso com muitas pessoas e além de ser gestor, além de fazer consultoria e mentoria, também fui líder de jovens de igreja durante muito tempo, e tem jovens que me procuram até hoje pedindo ajuda. E esses dias um jovem chegou até para conversar comigo, e ele estava conversando sobre um problema de relacionamento, que não deu certo, deu problema e tudo mais, e eu falei com ele uma coisa que eu vivo isso, eu vou falar para todo mundo, você pode achar estranho, depois a gente pode até conversar com isso, tá? Mas eu falei para ele que eu casei feliz. Aí esse estranho falou, como assim casei feliz? Eu não casei para ser feliz, eu já estava tão realizado, que eu falei, o próximo passo é casar. Porque esse jovem, ele teve problema no relacionamento, o relacionamento acabou e ele, assim, em uma semana perdeu quase 10 quilos, ele estava definhando. Eu falei, menino, se liga, você é muito mais que isso, e você não é o seu noivado, você é você. Então, enquanto você não tiver sua autopercepção e sua, saber, eu sou quem eu sou, talvez as pessoas vão te manipular, vão te maltratar. E isso acontece muito no relacionamento nesse sentido. Então, quando eu falo isso que eu casei feliz, é nesse sentido. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso fazer, e eu amo minha esposa e tudo mais, mas entende que eu não sou o meu casamento faz parte de uma construção que eu fiz. Então, eu vou mostrar um vídeo que fala sobre isso, sobre a autopercepção, só para terminar, mas isso também é importante até no mercado de trabalho. Tem pessoas que eles não estão trabalhando, estudando para fazer o que ela quer. Eles estão trabalhando, estudando para provar que pode fazer para alguém, para o sonho de um pai, de uma mãe, mas não é o dele. Então, toma muito cuidado com isso. De novo, quando vai fazer alguma coisa, pensa bem, será que você estava querendo fazer aquilo mesmo ou você quer mostrar para alguém? Será que você só não está nervoso e quer provar que você pode fazer tal coisa? Então, pensa nisso, porque eu vejo muitas pessoas sofrendo com isso, que tá numa pegada de trabalhar 2, 3 lugares, estuda, faz academia, faz um monte de coisa. No final, quando você pergunta, fala, peraí, mas quem é você mesmo? A pessoa não se conhece, ela não se vê, não se enxerga, porque ela fez, só que ela esqueceu o básico, esqueceu dela. Certo, obrigado. Então, esse só para resumir, esse é o encontro aberto e os próximos não é aberto, porque eu vou, literalmente, quem está no grupo, eu vou cobrar no sentido não cobrar de valor, cobrar que vai ter que fazer as coisas. Porque, de novo, eu não estou atrás de dinheiro, eu estou atrás de resultado, porque o que eu mais posto é resultado. Só que eu estou ficando muito chateado porque tem gente que, talvez uma prova que não foi bem, minha vida acabou por causa da prova. Não, gente, isso é muito mais que uma prova. A prova é um momento, a entrevista é um momento. E aí você resume sua vida inteira por causa de uma nota. Não deveria. Então a ideia que eu quero é isso, é resultado. Então o grupo, eu vou até parar de fazer consultoria individual para focar no grupo da mentoria. Nós temos bastante conteúdo, vai ter bastante coisa. Sempre quando tiver convidado, eu vou tentar fazer aberto para as pessoas verem.
mas o grupo mesmo tá lá no Telegram, porque no Telegram também tem o histórico, né? Não é no WhatsApp, porque no WhatsApp quem entra perdeu o histórico, no Telegram não. Tem histórico, dá para mandar bastante coisa, e aí é bom. E de novo, gente, quero participar, mas não tenho condições financeiras, já falei, dinheiro não é o problema. A única coisa que eu quero das pessoas é compromisso. Se você for participar, você tem que participar de fato, dedicar um tempo para fazer as coisas. Eu mandei um livro e uma revista de temas importantes atuais. Então, a mentoria eu também faço uma curadoria de conteúdos. E eu mando. O livro é um livro que nós vamos usar em breve para falar sobre ele, que é um livro muito bom que fala sobre isso. Nós vivemos numa geração que as pessoas vivem de desculpas. Então eu não tenho um bom emprego porque a formação foi ruim, a faculdade não me formou direito, a empresa não me dá recurso, minha família não me apoia. As pessoas têm um monte de desculpa, sabe? O nome do livro é Desculpability. Só que, e a sua parte? Quando que você vai fazer? Quando de fato você vai ali tomar, sabe, a rédea e falar, peraí, eu tive tudo isso ruim, mas daqui na frente eu posso fazer melhor. E eu vou fazer. E eu mandei uma revista também que fala sobre alguns temas importantes. Então, a ideia é essa. Tem dúvida? Tem alguma coisa? No final, eu vou mandar meu número aqui do WhatsApp para vocês terem acesso. Mas acho que todo mundo está aqui, veio de algum grupo de WhatsApp, então acho que todo mundo tem meu número, tá? E eu vou colocar o vídeo, e depois do vídeo eu vou encerrar. E obrigado pela participação. E qualquer dúvida, anseios e angústia de verdade, manda mensagem. A ideia é que eu possa ajudar o maior número de pessoas, mas o que eu preciso do outro lado é comprometimento de eu vou fazer e vai acontecer. Já aconteceu. É isso aí. Perfeito. E Guilherme, vai ser show mesmo. Agora, você tem que brigar para ser representante de sala, e depois eu vou te explicar o porquê. Tá ok. People don't have to like you. People don't have to love you. They don't even have to respect you. But when you look in the mirror, you better love what you see. Então é isso. Fiquem com isso. Será que vocês estão amando o que vocês estão vendo, gente? Tem que se amar. Se você não se amar, ninguém vai amar. Obrigado. Boa semana para todo mundo. Bom descanso. Eu te agradeço. Muito obrigado. Muito conteúdo intensivão. Valeu, beijo. Valeu. Obrigada. Foi um prazer. Que bom. Parabéns mais uma vez. Obrigado. A Mari é outra. A Mari é parceira aí, que a Mari, nós vivemos fazendo ping-pong, né? A Mari tem uma filosofia muito parecida com a minha, e aí nós trabalhamos. Perfeito. Parabéns, obrigada. Obrigado.